Pensem lá um bocadinho. Seja um blockbuster no cinema, a música que está a dar em todo o lado ou até aquele vídeo viral que toda a gente partilhou. Tudo isto é cultura de massas. Está por todo o lado, no nosso dia-a-dia, mas será que alguma vez paramos para pensar no que é que isto é exatamente? De onde é que veio? E que efeito é que tem sobre nós? Prontos? Então vamos a isso. Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo no mistério da cultura de massas. Primeiro, vamos tentar perceber o que é. Depois, viajamos até às suas origens, a uma autêntica revolução tecnológica. A seguir, vemos como começaram as guerras culturais à volta dela. Vamos analisar a acusação de que não passa de um motor de manipulação, mas também vamos espreitar outras teorias para perceber se há algo mais do que aparenta. E por fim, vamos confrontar a grande contradição que, até hoje, continua por resolver. Ok, primeiro passo, temos mesmo de perceber do que é que estamos a falar. E acreditem, não é assim tão simples, porque os próprios termos que se usam são um verdadeiro quebra-cabeças. E mesmo no centro deste quebra-cabeças está a grande questão, a pergunta que tem tirado o sono a muita gente ao longo de décadas. Será que esta cultura que consumimos em massa é só entretenimento ou será que é, na verdade, uma forma sofisticada de controlo? A primeira pista que encontramos é esta salada de termos que parecem todos querer dizer o mesmo, mas não querem. Cultura popular, kitsch, entretenimento, indústria cultural. É uma confusão. E o problema é que cada um destes nomes já traz uma bagagem, um certo peso, o que torna a conversa logo à partida complicada. Nenhum deles é inocente, percebem? Cada um já carrega um certo julgamento. Ok, então, para pôr alguma ordem nisto tudo, vamos fazer o seguinte. Vamos focar-nos no termo cultura de massas. E vamos usar esta definição para nos guiarmos. É o conjunto de produtos e atividades culturais, pensem em filmes, música, livros, tudo o que é dominado pela palavra e imagem, que são criados para um consumo em massa através de uma produção à escala industrial. Basicamente, é cultura feita em linha de montagem. Pronto, agora que já temos uma base, que tal viajarmos no tempo para perceber de onde é que isto tudo apareceu? É que a cultura de massas não apareceu do nada, de um dia para o outro. Foi cozinhada lentamente ao longo de séculos, com uma série de ingredientes tecnológicos e sociais. Tudo começou, imaginem, lá atrás, com a imprensa de Gutenberg, que tornou possível copiar textos em massa. Depois, levou um grande empurrão da Revolução Industrial que, de repente, deu às pessoas tempo livre. E, finalmente, explodiu por completo no século XX com a chegada do rádio, do cinema e da televisão. Isto leva-nos a uma ideia absolutamente genial de um pensador chamado Marshall McLuhan. O que ele percebeu foi que estas novas tecnologias não eram só canais para passar cultura. Não, elas mudaram de forma radical a maneira como nós, enquanto sociedade, vemos o mundo. Ou seja, o meio em si tornou-se a mensagem, uma força ativa que moldou tudo. Mas atenção, a tecnologia foi só uma parte da receita. Para a cultura de massas realmente pegar, a sociedade tinha de estar pronta. E o que é que isso quer dizer? Bem, as pessoas precisavam de ter mais dinheiro no bolso, mais tempo livre, mais mobilidade social e, o ponto-chave, foi preciso que a cultura se tornasse ela própria o mercado. Claro que, à medida que este fenómeno crescia e se tornava omnipresente, não demorou muito até que a polémica estalasse. Começou um debate super aceso sobre o valor disto tudo. E, claro, os críticos não se fizeram esperar. E no coração deste debate estava uma ideia de divisão, quase de classes. De um lado, tínhamos a chamada alta cultura, aquela feita por uma elite, supostamente complexa, desafiadora, com valor artístico, e do outro, a baixa cultura, a nossa cultura de massas, vista como algo produzido em fábrica, simples demais e que só queria saber de uma coisa: vender. E houve críticos, como este senhor, Dwight MacDonald, que não foram nada meigos. Ele até inventou um nome para isto, mass cult. E para ele, isto não era só arte de má qualidade, era muito pior. Ele dizia que era uma espécie de cultura parasita, algo que nem sequer merecia o nome de cultura. Era, nas palavras dele, uma força destrutiva. E esta linha de crítica foi-se tornando mais séria, mais pesada, até se transformar numa das acusações mais fortes e influentes de sempre contra a cultura de massas. Quem são os grandes acusadores nesta história? Um grupo de pensadores que ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. Pessoas como Adorno e Horkheimer. E é importante perceber o contexto deles. Eles fugiram da Alemanha nazi. Viram com os seus próprios olhos o poder avassalador dos mídia para controlar uma sociedade. Por isso, a crítica que eles desenvolveram foi absolutamente implacável.
Basicamente, o argumento deles era este. A cultura de massas funciona como uma fábrica. E o que é que sai desta fábrica? Produtos todos iguais, padronizados, que nos tornam passivos, que transformam a arte numa simples mercadoria para vender, que tornam tudo mais básico, mais simples e que, acima de tudo, nos dão umas falsas alegrias, umas gratificações espúrias, só para nos mantermos distraídos dos problemas a sério do mundo real. Percebem a gravidade disto? O ponto fulcral é este. Para a Escola de Frankfurt, uma canção pop que toda a gente canta ou um filme que bate recordes de bilheteira nunca são só entretenimento. Nunca. São, na verdade, ferramentas com uma função ideológica muito clara. Reafirmar os valores de quem está no poder e garantir que o sistema continua tal e qual como está. Mas, quando parece que o caso está arrumado e a cultura de massas é a grande vilã da história, aparecem outros pensadores que dizem: calma lá, se calhar há aqui mais qualquer coisa a acontecer por baixo da superfície. O que estas novas teorias fizeram foi desafiar a ideia de que o público é uma massa de gente passiva. E puseram a questão na mesa. Será que somos mesmo assim? Será que somos apenas consumidores passivos, bonecos que são facilmente manipulados por tudo o que vemos e ouvimos? E aqui temos uma viragem interessante. E se a cultura de massas não for sobre manipulação, mas sim sobre a realização dos nossos desejos? É uma ideia poderosa. Há quem diga, seguindo Freud, que ela nos dá uma satisfação simbólica para os nossos desejos mais escondidos. Outros, mais na linha de Jung, acham que ela se conecta com os mitos e arquétipos que todos partilhamos. E depois temos pensadores como Frederick Jameson que dizem que se calhar são as duas coisas ao mesmo tempo. Que a cultura de massas tanto nos controla, como também nos dá uma pequena faísca de esperança, de utopia. Esta citação de Leslie Fiedler resume esta ideia na perfeição. Ele basicamente diz que a cultura popular não é uma questão de ser boa ou má, está para além disso. É um território de sonho e de pesadelo ao mesmo tempo, de prazer e de ansiedade. É um espaço psicológico muito mais complexo do que parece. Então, chegados aqui, ficamos com o quê? Afinal, a cultura de massas é boa ou é má? É uma ferramenta de controlo ou uma fonte de prazer? Bem, o verdito final parece não ser simples. A conclusão é que a cultura de massas é, na sua própria natureza, uma contradição. É, ao mesmo tempo, uma indústria gigantesca que só pensa no lucro, mas também é algo que faz parte da nossa vida, dos nossos sonhos e que tem um significado real para nós. E esta tensão, este cabo de guerra entre a manipulação e a realização de desejos, que continua a ser o grande mistério por resolver. De um lado, a ideia de que nos adormece e controla. Do outro, a ideia de que responde a necessidades psicológicas muito reais que todos temos. O que nos deixa com uma última reflexão, talvez a mais importante. E hoje, no nosso mundo de algoritmos que sabem o que queremos antes de nós, de influenciadores e de gigantes do streaming, como é que este debate continua? A tecnologia mudou radicalmente, é verdade, mas as perguntas essenciais sobre a cultura que consumimos e sobre o efeito que ela tem em todos nós, essas estão mais vivas e são mais urgentes do que nunca.